Meus cumprimentos a todos os que nos ouvem e participam. Eu enfatizo a participação porque aqueles que enviam mensagens com perguntas ou comentários, ou que apenas ficam até o fim e que compartilham, promovem o canal junto à plataforma que passa a divulgar mais o nosso canal. Então, fica também o nosso apelo para que os que nos ouvem participem, enviem suas mensagens e compartilhem. Bem, hoje nós vamos nos debruçar sobre um tema que pode ser abordado sobre vários aspectos, mas vamos abordá-lo apenas em uma perspectiva, que é a figueira, a figura da figueira, ou o significado da figueira no Novo Testamento. Porque a figueira aparece sob dois aspectos. Em um momento, ela aparece como uma história, um fato histórico, quando o Cristo procura fruto na figueira, não encontra e amaldiçoa a figueira seca. Mas também, antes disso, Cristo havia feito uma parábola sobre a figueira. E a parábola muito semelhante a esse acontecimento. Porque no acontecimento, de fato, Cristo procura fruto na figueira e não encontra. Na parábola, havia um senhor que tinha uma figueira e na sua vinha, no meio da sua vinha, e também procura, durante 3 anos, fruto na figueira e não encontra. Então, vamos considerar a figueira do ponto de vista dos frutos e da ausência de fruto. Eu digo isso porque também existem reflexões sobre a figueira no campo da escatologia, a figueira reflorir, mas não é essa abordagem que faremos hoje aqui. Então, as nossas considerações preliminares dizem respeito a essas observações que eu fiz. E a leitura da Bíblia, acrescentando além dessas considerações que eu fiz sobre as duas figueiras, a dos fatos e a da parábola, eu quero ressaltar que estamos no campo da interpretação, e não só da interpretação. Também podemos fazer analogias. Analogias não são interpretações, mas podem ser proveitosas, podem ser enriquecedoras da compreensão dos textos. E, além de analogia, podemos pensar em aplicação, que também não é interpretação. A gente, quando fala muitas vezes em uma aplicação, alguém pode pensar que estamos fazendo uma interpretação extensiva, que é aquela interpretação que procura dizer mais do que o texto disse. Não é bem isso. Não é? Analogia não é interpretação extensiva, porque quem faz analogia não está dizendo que o texto disse aquilo. Estamos dizendo que aquilo é comparável, é semelhante, e pode ter o mesmo valor doutrinário, ou ter um valor doutrinário semelhante. Não é a mesma coisa, mas tem o mesmo valor doutrinário. Também podemos fazer aplicação. Podemos dizer, isso aqui pode se aplicar numa outra situação que tem uma certa semelhança e que pode ter o mesmo valor doutrinário. É o caso, por exemplo, de quem fala, fazendo um parêntese aqui no estudo da figueira, de quem fala no quase sacrifício de Isaac por Abraão. Abraão quase sacrifica o filho era inocente e seria sacrificado no altar. Então, o filho não foi consumado o sacrifício do filho, porque aparece um cordeiro. Não é interpretar, dizer que aquilo representa o sacrifício de Cristo. Aquilo pode e deve ser entendido como a narrativa de um fato, não de uma alegoria, não de uma figura, mas pode ser aplicado como uma figura, ou pode ser feita uma analogia com Cristo. Não se trata de fazer interpretação alegórica, nem de fazer interpretação extensiva, mas de fazer analogia ou aplicação. E faremos analogia e aplicação nas considerações sobre as duas figueiras, a da parábola e a do fato.
Tu vai passar como? E nas considerações do significado do fruto ausente. E o fruto está ausente nas duas figueiras. E do fato do fruto ter sido procurado pelo Cristo. E na figueira dos fatos, há um detalhe a mais, que o Cristo tinha fome quando procurou o fruto. Na figueira da parábola, o dono da vinha, a figueira ficava no meio da vinha, embora não fosse uma parreira, estava lá no meio das parreiras, mas o dono da vinha não tinha fome quando procurou o fruto. Ele tinha interesse no fruto, tinha algum interesse, alguma vontade de colher um fruto da figueira, mas não aparece a imagem de uma pessoa faminta. Não é? Bem, feitas essas considerações, passemos à busca de frutos da figueira. Eu costumava mandar o texto, eu sempre faço um texto para esses estudos, mas depois nós percebemos que quando iniciamos o envio de texto, caiu a participação, porque as pessoas recebiam o texto e não entravam mais no canal. Né? Então, eu não tenho enviado, mas eu faço o texto aqui e procuro seguir, porque depois eu envio o texto. Então, quando a gente quer compreender um fato, é muito comum que alguém diga, sobretudo quando se quer compreender um texto, que é preciso levar em consideração o contexto, ou seja, o ambiente. Tem até um livro de dois sociólogos que tem um título As Ideias e o Seu Lugar, defendendo a tese de que a gente, para compreender uma ideia, deve levar em consideração o lugar e o momento onde aquela ideia foi produzida ou foi divulgada. Então, um fato, no caso, a busca de fruto numa figueira, tem antecedentes. Tem o momento da consumação do fato e tem os desdobramentos do fato, tem o pós-fato. Quais são os antecedentes do fato? Começando pelo fato. Né? O fato está descrito em Marcos 11:11, que diz: Jesus entrou em Jerusalém e no templo, e tendo visto tudo em redor, como se fosse já tarde, saiu para Betânia com os 12. O antecedente é que Jesus entrou no templo. E, aliás, o antecedente é mais amplo, porque nesse dia, Jesus entrou em Jerusalém como um rei. Ele entrou triunfalmente. Foi recebido por uma multidão que estendia roupas no chão para ele passar por cima e ramos de algumas árvores. Então, ele entra como um rei. E visita o templo e olha em redor. Olha em redor como um rei inspecionando o seu território. Ele está ali numa postura de autoridade. Tanto está numa postura de autoridade que ele toma aquela atitude que algumas pessoas descrevem como purificação do templo. Usa de cordas ou de um chicote e espanca os mercadores e expulsa os mercadores do templo. Então, ele estava agindo como alguém que tem autoridade. E se afasta, vai para Betânia, que já era tarde. Mas o acontecimento da busca de fruto na figueira é no dia seguinte, quando ele volta. Então, os antecedentes são esses. Temos um rei que veio, não gostou do que viu, expulsou mercadores do templo e se afastou. E depois de algum tempo, volta. No caso do fato, o tempo foi muito curto, foi um dia e voltou no dia seguinte. Né? Mas isso pode ser feito uma analogia, ou pode ser comparado, ou pode ser aplicado a uma situação em que esse tempo tem uma duração indeterminada, em que o Cristo veio, tomou algumas atitudes e se afastou.
até vir novamente, numa segunda vinda. Bem, e aí, o que acontece nessa segunda vinda? Aí é quando ele... porque no primeiro momento ele tinha inspecionado o templo, mas ele vai purificar o templo com o uso de força na segunda vinda. E também é nessa segunda vinda que ele busca fruto. E busca fruto sentindo fome. E não encontra. E amaldiçoa a figueira que seca. Bom, esse é um aspecto fático do episódio narrado. Aqui eu estou usando Marcos, mas também é narrado por João, se não estou enganado. Bem, então temos o antecedente do fato e temos o fato. E o pós-fato? O que acontece depois? Depois da busca do fruto, a figueira seca, é amaldiçoada e seca. E o Cristo foi preso e morto. Então, não havia fruto, e o Cristo, no pós-fato, foi preso e morto e ressuscitou. Mas também tem uma analogia. Né? Tem uma analogia com uma parábola feita pelo próprio Cristo. E aí nós vimos essa parábola. Antes disso, vamos ponderar o que seria essa fome. Né? Qual é a analogia que a gente pode fazer com essa fome? Será que Jesus buscou o fruto por uma necessidade fisiológica? Comer? Porque a narrativa fala que ele não encontrou o fruto, mas tinha procurado o fruto com fome, não encontrou o fruto e não tem informação sobre ele ter ido procurar outro alimento em outro lugar. A fome que levou o Cristo a procurar um fruto na figueira não era uma fome que poderia ter levado o Cristo a procurar outro alimento em outro lugar. Ou poderia ter levado o narrador, no caso que estamos seguindo aqui o Evangelho de Marcos, a dizer, bom, o Cristo não encontrou fruto na figueira, amaldiçoou, a figueira secou e ele foi procurar alimento em outro lugar. Mas não tem essa informação. Como se a fome não fosse uma fome fisiológica. Fosse a vontade, a busca, o desejo de encontrar um tipo de fruto. Podemos comparar ou fazer analogia, não estou dizendo que essa é uma interpretação, estou fazendo analogia, que essa busca de fruto fosse outro tipo de fruto representado na figueira. Até porque, convenhamos, o Cristo devia saber que a figueira não tinha fruto. E foi procurar fruto nela. E não encontrou. Mas alguém que procura fruto numa árvore vai amaldiçoar ou mandar cortar a árvore porque não tinha fruto? É um aspecto que dá o que pensar. Né? Então, era uma fome que não levou a procurar outra coisa. A decepção com a figueira foi maior do que costuma ser a decepção de quem procura fruto numa árvore e não encontra. Então, isso pode nos levar a pensar numa representação simbólica do fruto e da fome, do que ele queria, do que ele desejava. Né? Então, são considerações preliminares aí. Mas temos também, nos antecedentes, que se Jesus entrou como rei Davi, sendo recebido triunfalmente,
também vale registrar que um rei não tivesse se alimentado, não tivesse ninguém tivesse oferecido alimento a esse rei, recebido tão triunfalmente. As pessoas chegavam até a estender suas túnicas para o momento em que ele vinha passar por cima, né? Então, não tem uma narrativa de que ele tenha se alimentado antes. Mas ele chegou, era tarde, ele foi para Betânia. E não tem registro se ele comeu em Betânia. Mas seria estranho que ele tenha ido para Betânia e não tenha se alimentado por lá. E que tenha voltado com fome, né? Bom, mas é a narrativa. Então, lá em Lucas, nós temos uma outra figueira. Em Lucas 13, de 6 a 9, nós temos outra figueira, que não é a figueira de Jerusalém, nem é a figueira do dia seguinte à entrada triunfal, nem é a figueira que aparece junto com a narrativa do Cristo purificando o templo, expulsando os mercadores do templo. Não é a figueira do Cristo agindo como autoridade, voltando de uma ausência, buscando frutos de uma árvore e castigando a árvore que não frutificou. Agora, a figueira que está narrada em Lucas 13, de 6 a 9, é uma figueira que está numa área cultivada, que também é no meio de uma vinha. E o que seria, por que no meio de uma vinha? Porque a parábola iria localizar uma figueira no meio de uma vinha. Qual seria a possível representação simbólica, ou qual seria a analogia que poderíamos fazer dessa vinha? Então, alguns estudiosos dizem, bom, a vinha do Senhor é Israel. É isso que o texto diz? Não, o texto não diz isso. Mas é possível uma analogia. Ou é possível uma aplicação da imagem da vinha à imagem de Israel. Sem dizer que o texto está dizendo isso. Porque a interpretação não deve dizer o que o texto não diz. Não deve ir além dos limites semânticos das palavras, ou seja, do significado que as palavras têm nos dicionários. Então, o que estamos dizendo é que se aplica uma analogia, uma comparação entre a vinha, no meio da qual estava a figueira, e Israel. E mais, a figueira, nesta vinha, estava ali há bastante tempo. E o dono da vinha, o senhor da vinha, por 3 anos, olha o tempo, 3 anos, fruto na figueira. E o prazo de 3 anos nos diz alguma coisa? Durante 3 anos, o senhor da vinha procurou fruto na figueira. Mas a figueira era estéril. A figueira não deu fruto. E o dono da vinha chamou o encarregado da vinha e mandou cortar a figueira. E o encarregado da vinha disse, não, me dê um tempo para eu escavar e adubar a vinha. Então, alguém se coloca entre a figueira e o senhor da vinha, procurando salvar a figueira, pedindo um tempo para salvar a figueira, chamando a si o encargo de adubar e, de algum modo, favorecer a figueira para que ela frutificasse. Bom, mas o pedido do encarregado da vinha já dizia, se ela frutificar, então fica aí. Se não frutificar, então corte. Qual é a analogia
Ou quais são as analogias que podemos fazer? Tinha um senhor, temos uma vinha, que é de alguém, é de um senhor. O senhor da vinha procura por 3 anos, que podemos comparar com o tempo do ministério de Jesus. Jesus passou 3 anos trabalhando numa vinha, se compararmos a vinha com Israel. E durante esses 3 anos, não colheu muita coisa, né? O que ele colheu foi uma condenação, foi um sacrifício. Mas o encarregado da vinha da parábola pediu um prazo para cuidar da vinha, da figueira, antes de cortá-la, para dar um tempo, dar um prazo para a figueira frutificar. E a parábola acaba aí. E a parábola não diz se a figueira frutificou. Diz que foi que o salvador da figueira, que é o encarregado da vinha, pediu um prazo e se dispôs a trabalhar para salvar a vinha. E nós podemos fazer uma analogia com o Messias, que vem para salvar não só a vinha, não só a figueira, mas a figueira e a vinha. Porque a figueira, de algum modo, estaria competindo com a produtividade da vinha. Porque a figueira, além de ocupar um espaço da vinha, e uma figueira parece-me que é uma árvore grande. Eu tive a oportunidade de ver uma figueira em Porto Alegre, era uma árvore enorme, com uma copa enorme. Não sei se é o mesmo tipo de figueira. E, então, estava competindo com o espaço da vinha. Mas a história da parábola termina aí. Não conta como foi uma segunda vinha do Senhor uma segunda vinda do Senhor da vinha. Não fala nisso. Né? Agora, estamos falando de uma figueira que não dá fruto, e talvez devêssemos nos deter um pouco na consideração do que seriam esses frutos, ou do qual analogia podemos fazer com esses frutos, porque o fruto da figueira é figo. Né? Não tem muito que raciocinar. Literalmente, o fruto da figueira é figo. Figo que faltou na figueira quando Jesus estava com fome na figueira dos fatos narrados por Marcos. Mas a figueira da parábola, narrada por Lucas, o senhor da vinha não estava com fome, não. Aí parece que há uma diferença entre o senhor da vinha, da parábola, e o Cristo, do fato, narrado por Marcos. Este senhor sente fome. E talvez haja até alguma semelhança entre o Cristo, que entra triunfalmente em Jerusalém e que sente fome quando está sentindo fome quando procura fruto na vinha, na figueira, desculpe. Talvez ele tenha uma semelhança maior com o encarregado da vinha, da parábola, do que com o dono da vinha da parábola. Eu digo vinha, embora estejamos falando de figueira, porque a figueira da parábola estava no meio da vinha. Então, no todo, aquela propriedade era uma vinha. Um lugar onde se produz o fruto que permite a produção de vinho. Então, o encarregado da vinha, que se dispõe a salvar a figueira, guarda certa semelhança com o Messias. Ah, mas o Messias veio para a figueira? Ou o Messias veio para todas as famílias, ou todas as nações, ou todos os povos da terra?
É claro que veio para todos os povos da terra. Mas há uma passagem em que o próprio Cristo diz que veio primeiro para Israel. Aquela senhora sírio-fenícia, que tinha uma filha que estava sob possessão e vai procurar Jesus pedindo que liberte a filha, ela ouve uma dura resposta, em que ele diz que não vai tirar o pão dos filhos para dar aos cães. É uma resposta bastante dura. E aquela senhora, que tinha uma grande fé, embora não fosse judia, embora não conhecesse as escrituras, porque a escritura era conhecida por quem era judeu, e ela não era judia, ela era sírio-fenícia, uma grega sírio-fenícia, que é uma mistura aí de etnias. Ela insiste dizendo que os cães também comem as migalhas que caem da mesa do Senhor com os filhos. E é contemplada com a bênção. E o Cristo diz, a tua fé já salvou tua filha, pode ir para casa que ela já está livre. Né? Então, o Cristo também disse, em outra passagem, que não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de meu pai. Quem eram as ovelhas desgarradas da casa de meu pai? Eram aqueles que se sentiam filhos de Abraão. Né? Bom, mas aí entra uma outra semelhança que eu comentei há poucos dias no outro grupo, com uma outra passagem bíblica que não é parábola, mas que também pode ser analogicamente comparada com uma situação diferente. Eu estou me referindo aqui ao casamento de Jacó com as filhas de Labão, com as primas. Jacó queria casar com Raquel. E o nome Raquel é um nome para ovelha, e ovelha devia ser a coisa mais importante em Israel na época, porque eles eram criadores de ovelha. Né? E o nome aí já sugere que Jacó estava interessado, ou tinha um grande interesse na moça. Né? Mas Labão faz um jogo e termina casando Jacó não com Raquel, mas com Lia. E Raquel devia ter bebido muito vinho, porque ele só notou. Jacó devia ter bebido muito vinho, porque ele só notou que o casamento não tinha sido com Raquel, mas com Lia no dia seguinte, né? Depois de ter consumado o casamento. E aí ele tem que trabalhar mais 7 anos para casar com Raquel, porque no costume dos povos da região, e eles eram parte dos semitas, embora o tio e as primas não fossem filhas de Abraão, mas eram do mesmo povo semita, né? Dos caldeus. Abraão era caldeu também. E então ele vai esperar um prazo para casar com Raquel. E algumas pessoas fazem uma analogia, que o Cristo veio para os filhos de Abraão, as ovelhas desgarradas da casa de meu pai. Mas só vai poder casar com ela, com as ovelhas, com a Raquel, com as ovelhas desgarradas da casa de meu pai, depois que os gentios, depois que casar com os gentios, com a mais velha, que é Lia, a filha mais velha de Labão. Por que mais velha? Porque antes de existisse Abraão, antes que existissem os hebreus, existiam os gentios, os não hebreus. E só depois que os gentios conhecessem o nome de Jesus, aceitando ou não, pelo menos conhecessem, tivessem oportunidade de se entregar a ele,
é que o Cristo iria casar com Raquel, a filha preferida, a irmã preferida de Jacó. Então, Cristo declara a sua preferência pelos hebreus, sua prioridade para com os hebreus, quando diz, não vim senão para as ovelhas desgarradas da casa de meu pai. Quando diz para aquela mulher, não vou dar o pão dos filhos para os cães. Que também significa mais coisas. Poderíamos aqui nos estender muito sobre isso. Significa que as bênçãos podem ser dadas a quem não é seguidor de Cristo, a quem não é do povo de Deus. Povo de Deus entendido como filho de Abraão, como judeus, ou povo de Deus entendido como aqueles que fazem profissão de fé no Messias como Salvador necessário e suficiente. Porque aquela mulher não tinha feito profissão de fé, acreditava no Messias como alguém, acreditava em Jesus como alguém poderoso, mas não está dito que ela compreendia que ele era o Messias. Não está dito nem que ela sabia que existia uma promessa messiânica, feita lá em Gênesis, de que seria enviado um Salvador para todos os povos. Ela apenas teve fé. O episódio ali ressalta que a fé é suficiente, é necessária e suficiente. Então, voltemos à figueira. E nem vou entrar aqui na discussão dos escatologistas, que gostam de abordar o fato de que quando a figueira reflorir, o fim estará próximo, ou a volta do Cristo estará próxima. A figueira que secou. Mas, sem entrar no campo da escatologia, que exigiria um estudo específico somente para isso, que é um tema muito complexo, mas podemos ressaltar, podemos e devemos lembrar que a figueira secou, porque não deu fruto. E, analogicamente, podemos lembrar que Israel não deu fruto e também secou. Por que estou dizendo que Israel secou? Porque o exército romano cercou Jerusalém e destruiu Jerusalém e não ficou pedra sobre pedra. Foi a figueira secando. Ou, não vou afirmar que é isso, porque o texto não diz isso, mas posso dizer que cabe a analogia. E a figueira secou. E porque não deu fruto. Israel também não deu fruto e também secou. Aí, quanto à figueira reflorir, seria outro tema, que seria o tema apocalíptico, o tema ligado à escatologia. O que podemos dizer é que fruto é esse que Jesus procurava. Porque se não era o fruto para atender a necessidade fisiológica de alimentação, no sentido físico, material, que fruto era esse? Então, podemos ver lá em Mateus 4:19. Mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entretanto, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, o fruto aí não são as coisas do mundo, porque a palavra fica infrutífera quando é sufocada pela ambição das coisas do mundo. Então, o fruto procurado na figueira não é isso que está dito em Mateus 4:19, que sufoca a produção de fruto. Porque o que sufoca a produção de fruto é mas os cuidados deste mundo e os enganos das riquezas e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra e fica infrutífera. Então, não estamos falando de coisas materiais, porque não estamos falando de coisas deste mundo. Os frutos não são coisas deste mundo, embora sejam coisas que devam se manifestar no mundo. O fruto deve estar no mundo.
mas não deve ser do mundo. Então, nós também podemos ver em João 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, o fruto está relacionado com a luz da vida, que é o fruto de quem o segue. A ausência de fruto significa que não tem seguidor e que a luz não estará brilhando no mundo. Porque também está dito em João, a luz veio para os que era seu, mas os seus não o receberam ou rejeitaram, conforme a versão ou a tradução. Né? Então, já estamos nos aproximando de um significado mais claro do que sejam esses frutos. Né? Bem, em Mateus 5,13, nós lemos: Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Ora, ser pisado pelos homens porque não salga, que nada mais presta, porque não presta senão para ser lançado fora. Muito parecido com a figueira que não deu fruto e não prestava senão para ser cortada lá na parábola, na figueira da parábola, ou na figueira do fato narrado em Jerusalém, que secou, foi amaldiçoada e secou porque não dava fruto, porque não era o sal da terra, nem era a luz do mundo. Então, parece-me que nós sabemos o que sejam os frutos. Agora, poderíamos refletir um pouco mais sobre o que sejam esses frutos. O que seja ser o sal da terra. Será que nós temos que produzir fruto e por isso estamos enveredando pelo caminho da salvação pelas obras? Não. Não, não, porque está muito claro lá em Hebreus 2, né, de 8 e 9, que está dito que a salvação não vem das obras para que ninguém se glorie, é dom de Deus. Então, não temos aí uma porta aberta na direção da salvação pelas obras. Então, por que tem que ter fruto? Aqui, literalmente, em Efésios 2, de 8 a 9, que eu estava citando sem ler, agora vou ler, diz: Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Bom, se não vem das obras, o que são os frutos? Os frutos são obras, sim, mas não são obras salvadoras. Ah, mas a figueira não teria sido salva se tivesse dado fruto? Não, a figueira teria dado fruto se já fosse salva. As obras não são causa da salvação, são consequência da salvação. Quem está salvo faz obras. Ah, então essas pessoas que vivem fazendo obras por aí, saem na madrugada alimentando moradores de rua, então estas pessoas estão fazendo isso porque são salvas? Não sei. O salvo deve produzir fruto. Mas não significa que quem não é salvo também não possa produzir obras. As obras não salvam. Agora, os salvos, eu diria, também devem produzir obra. Ah, fulano produz obra porque é salvo. E cicrano, que não é salvo, também produz obra. E por que fulano é salvo e produz obra? Porque aceitou o Messias como Senhor, como Salvador e Senhor da sua vida. E ao aceitá-lo como Senhor da sua vida, é o sal da terra. E sendo o sal da terra, salgar a terra, é uma obra. E em que consiste salvar a terra? Você terá que converter pessoas, você terá que ser missionário, você terá que fazer curas,
você terá que fazer profecias, você terá que emitir sinais. Não. O sal, ele modifica o sabor e preserva da putrefação. Então, o sal da terra faz duas coisas. Modifica o sabor e evita a putrefação. Quem salga a carne não quer que a carne apodreça. Mas se o sal for insípido, a carne apodrece. Então, primeiro fruto é mostrar que é uma barreira contra a putrefação, a degradação. Então, o salvo, pela fé, não pelas obras, deve se preservar da putrefação. É preciso que ele não apodreça. Então ele tem que ser perfeito? Também não. Ele apenas não gosta das imperfeições. O salvo não tem que ser perfeito. Mas aí tem uma figura de linguagem usada por pessoas simples que dizem: o salvo é ovelha, e a ovelha também se suja, mas não gosta da sujeira. A ovelha não gosta da lama. A diferença de quem não foi preservado, quem não é o sal da terra e não foi preservado da degradação, é que gosta da lama, é como a porca. A porca procura a lama porque gosta da lama. Não quer dizer que a ovelha, que não é porca, porque a ação do Messias também é transformadora, é uma ação transformadora. O salvo deve ser nova criatura. E a nova criatura não é perfeita. Ela é como a ovelha que também se suja, mas não gosta da sujeira. Daí o fato de que o anúncio do evangelho começa dizendo: arrependei-vos que é chegado o reino. Então, arrependei-vos significa que o sal da terra purifica, não impedindo que o sal se suje, mas fazendo que ele não goste do sujo. E não gostar do sujo significa arrepender-se porque se sujou. Então, esse é o sentido do fruto. Bem, então, à guisa de conclusão, podemos dizer que o fruto que a figueira não deu, o fruto que foi buscado por Jesus, não por uma fome física, mas pelo desejo de salvar Israel, de encontrar o produto do seu trabalho, do seu ministério, durante os 3 anos, que na parábola, por 3 anos, ele procura fruto na figueira. Então, o fruto é o efeito do sal da terra. E a falta do fruto e a figueira que seca, no fato narrado, ou a figueira que estava sob espera para ser ou não ser cortada, que é a outra figueira, a figueira da parábola. Então, o fruto não é um figo na figueira, fisicamente falando. O fruto é, ainda que analogicamente, o fruto é o efeito do sal. E a figueira, se foi regada, se foi fertilizada, e se não deu fruto, então é o sal insípido, que deve ser cortado. E Israel foi cortado. Foi cortado e o Estado de Israel desapareceu. E qual é a perspectiva que temos? Que temos aqui o Cristo que, no episódio factual da figueira, chega como rei e se afasta, ele depois volta para procurar fruto na figueira.
E a volta pode ser analogicamente comparada com a segunda vinda de Cristo. São as nossas considerações e devemos agora suspender a gravação para iniciar os diálogos com os que nos ouviram. E me resta agradecer àqueles que nos ouviram e permaneceram até o fim, e lembrar que, se compartilharem e se enviarem comentários para o canal será mais divulgado pela plataforma. Muito obrigado, e fica o convite para o próximo domingo, assim como o convite para a nossa reunião de oração nas quinta-feiras, às 20 horas. Até breve.